foi sozinho ficar recebendo algumas informações e ninguém mais na Terra falar. Aí você, entre 6 bilhões e meio, e você achar que você está certo e o resto está errado, no mínimo é estúpido. E isso é meu drama moral. Mas eles ficam me apontando coisas que eu nem falo. Uma delas eu vou falar agora. Um dos grandes testes que nós vamos viver daqui a algum tempo, lá do século 23 ou 24, você sabe qual é? Os espíritos que vão continuar encarnando aqui ainda são tão sem futuro que espíritos outros estão vindo já desde os anos 90. Esses espíritos têm nada a ver com a rebelião de luz, vivem em mundos evoluídos, estão se desligando das suas realidades para nascerem como homens e mulheres aqui na Terra, para ajudar o progresso planetário. Vão ficar aqui durante 1 ou 2 mil anos. Qual é o problema? Nós já estamos vivendo novos paradigmas. Mas novos paradigmas, alguns deles fornecidos ou apontados pelos postulados filosóficos da mecânica quântica, outros por outros assuntos que nós sequer conseguimos valorizar. Então, por exemplo, o Dr. Masaru Emoto, japonês, fez testes com a água congelada, fotografou os cristais e declinou. Cientificamente hoje já se sabe que o pensamento humano influencia a água. Se você pegar um copinho desse com água, deixa aí, pegar esse outro aqui, qualquer um de nós fizer uma oração, nós congelamos essas duas águas aqui. Depois que a água estiver congelada, nos primeiros momentos em começar a descongelar, você fotografa os cristais de água que se formam, aí você percebe que essa água aqui, que não houve a intenção ou uma bênção de alguém, os cristais estão lá meio organizados. Esses aqui organizam-se de uma forma belíssima. Se eu colocar essa aguinha aqui para escutar um forró, um heavy metal, se eu colocar isso aqui para uma música de opeleiro ou arranjo tocando, fotografar os cristais dessa água, os cristais estão todos, e aqui bem melodiosos. Se eu pegar duas etiquetas, um escrever ódio, grudar aqui, e aqui amor, grudar aqui, deixar essas duas águas dormirem, amanhã de manhã eu congelar, na hora que for descongelando, eu tirar as fotos dos cristais de água, o ódio, os cristais aparecem como se fossem, e esses aqui perfeitamente, ricamente adornados. É impressionante. E aí os livros de Masaru Emoto. O pensamento faz isso com a água. Detalhe, nosso corpo é cerca de 70% líquido. O que é que os nossos pensamentos não fazem conosco mesmo? Detalhe, 2/3 da Terra é água. O que é que o pensamento humano não faz com a água do planeta? Mas a gente não está nem aí para isso. A gente sabe que é um novo paradigma, mas a gente não consegue levar isso a sério. Essas alminhas que estão vindo para cá já sabem disso. E mesmo nascendo em novos corpos, saberão naturalmente de muito mais coisas que nós, os espíritos tendentes ao bem, que vão continuar nascendo nessa terra minerável. Só que, como nós evoluímos tão lentamente, continuaremos evoluindo lentamente, e esses mais evoluídos é que vão puxar agora. Mas vão, se a gente não tomar cuidado, irão existir 2 tipos de seres humanos. E vai ser outro problema espiritual. Porque vai ter a turma da elite A e a turma da elite B, já que todo mundo vai ser elite. Mas não é elite, nós somos um lixo, pessoal, pela nossa incapacidade de amar e de perceber o óbvio. Então, mas se eles não vierem, a gente não alavanca. Nunca tem só uma boa solução, possibilidade para a espiritualidade. Sempre no planejamento espiritual dos últimos milênios foi pela opção menos ruim. Porque não há uma boa opção para a situação em que nós nos colocamos aqui na Terra. Então, a gente um dia vai entender que essas estações cósmicas influenciam. Esses seres só vêm porque a Terra está entrando num novo período em que as condições cósmicas permitem que outros seres, que outras almas
espíritos mais evoluídos possam encarnar em corpinhos desse tipo. No momento, ainda não dá, só para alguns. Vejam como o assunto é meio doido. Ele já dormiu. Ele perdeu a vez. Já brigou comigo aqui, Ele perdeu a vez, ele até dormiu, já voltou. No primeiro ano, depois Quer dizer, eu sou o último. A minha pergunta é bem rápida, eu acho que até a resposta já foi abordada aí. Andei assistindo os filmes do Antigo Testamento e aí uma coisa que para mim sempre foi incompreensível. Por que o pacto feito com Jeová sempre envolvia sacrifícios com animais? Isso para mim, assim, até Jesus, isso foi bem, como é que se diz, praticado, né? Qualquer coisa que fosse falar com Jeová, corta a garganta de algum animal, expõe lá o sangue, toma pai, era como se fosse para ter algum tipo de comunicação que tinha que passar por esse ponto. Eu não consigo entender assim. Mais alto. Porque isso era que é cultural. Mais alto do que escutando. Não é pra gente ficar em pé, não. Então, faça o favor, repita a pergunta dela, pessoal. Eu escutei. Jean está perguntando sobre os sacrifícios que sempre nas páginas do Antigo Testamento o povo hebreu fazia, e também outros povos, para homenagear ou aplacar os deuses, mas principalmente dentro daquilo que se chama pacto entre Jeová e o povo hebreu, o porquê desse sacrifício. É isso que você perguntou? Mais alguma coisa? Rogério, só interrompendo, tem até a passagem que tem na Bíblia, que o filme mostra, quando eles ainda no Egito, que ele manda sacrificar o animal e pintar as portas das casas, porque aquelas crianças cuja porta está marcada com aquele sangue, as crianças não vão ser contaminadas, não vão ser atingidas. A gente se refere dentro disso aí, principalmente. Está sendo gravado. Tá. Bem, importa dizer que o que vai ser dito aqui deve ser dito apenas como referência para reflexão, para conveniente que se tome como verdade, porque esse assunto ainda vai ser devidamente aprofundado por quem de direito. Primeira coisa, eu não sou o melhor advogado que Jeová ou Javé pode ter nos atuais momentos, mas somente numa percepção mais profunda nós vamos entender que esse sacrifício não é invenção de Javé, nem muito menos ele impõe isso no pacto. Isso é uma atitude humana. E ele e a espiritualidade aceitam porque não há outro modo. Nas primeiras vezes em que eu estudei, eu cheguei até a pensar que esses sacrifícios eram feitos porque esses seres, inclusive o próprio, seriam tão pouco evoluídos que eles precisavam do eflúvio, do sangue. De tudo eu já pensei a respeito disso. Porém, a informação que eu tenho recebido da espiritualidade é que não é nada disso, eu estava totalmente errado nas minhas análises. Se depois, com calma, você que está aqui puderem ver, no Deuteronômio, em que Moisés reproduz uma série de discursos de Javé, em que Javé falava, a arca reproduzia, Moisés com os seus companheiros anotavam o discurso de Javé. Tem hora lá que Javé diz: eu estou de saco cheio com esse sacrifício que vocês fazem. Isso pode impressionar vocês, a mim não. E por aí vai, ou por aí vão, as múltiplas faces desse Javé tentando administrar as situações da terra de acordo com o que o ser humano poderia tentar. É totalmente desprezível, detestável o sacrifício que Abraão ia fazendo com seu filho Isaac, mandado por Javé. Sob todas as perspectivas. Na hora que a gente lê, a gente acha isso. Mas eu já escutei da espiritualidade 3 explicações distintas, parece que as 3 verdadeiras. Primeiro, não foi Javé que me deu aquilo. Eram as trevas tentando complicar o pacto entre Abraão e o tal Javé.
Mas em havendo aquilo, Javé deixou correr para ver até onde